Tal como introduzi na segunda-feira, de que essa semana nós iríamos falar sobre algumas questões extremamente importantes antes de pegarmos exatamente o software ou projeto para começarmos a renderizar. Hoje nós vamos falar sobre regras de composição fotográfica. É uma questão extremamente importante quando se fala de renderização, porque o que nós apresentamos na nossa renderização, o nosso render, é o nosso olhar como arquiteto, é o nosso olhar como artista 3D ao projeto. Ou seja, nós apresentamos às pessoas aquilo que nós vemos no projeto. Então, se nós queremos apresentar um projeto, é interessante que nós coloquemos o foco naquilo que é o mais importante, que é o projeto. No caso de ser uma cena externa, é o edifício como tal. No caso de ser uma cena interna, é o compartimento ou as partes mais importantes do compartimento em que nós estamos a apresentar. Se tu pesquisares no Google regras de composição fotográfica, vais encontrar várias regras de composição fotográfica. Mas nós aqui vamos falar de duas ou três principais regras que são muito comuns nos projetos de renderização para arquitetura. As regras de composição fotográfica que mais são comuns em projetos 3D da arquitetura são as seguintes. A primeira regra é a regra dos terços. Na regra dos terços você vai perceber que existem duas barras, ou temos três colunas verticais separadas por duas barras, e também temos três linhas horizontais, no caso, separadas também por duas barras. Essas linhas existem para nos guiarem, para nós direcionarmos o foco. Se tu fores por Lumion, na parte da renderização, existe essas linhas que também existem nas câmaras fotográficas profissionais. Isso nos ajuda a orientar o nosso projeto. Eu vou ver aqui uma imagem um pouquinho mais ilustrativa. Por exemplo, se nós pegarmos essa imagem, você vai reparar que existem três elementos aqui. Existe a água, existe as montanhas, existe o céu. Eu vou pegar uma outra imagem que está um pouquinho mais ilustrativa. Aquela mesma imagem, aqui já temos a mesma imagem com a nossa divisão dessas linhas, que nesse caso é a regra dos terços. O que é que nós temos aqui? Nós temos essa imagem dividida por essas linhas. Essa linha de baixo consegue nos orientar mais ou menos a posição em que nós colocamos a nossa água. A linha intermédia nós conseguimos colocar as nossas montanhas, e a linha superior nós conseguimos colocar o nosso céu. Essa é uma das regras muito usadas em projetos de arquitetura. Vamos aqui voltar no Pinterest. Você repara que a maior parte dos renders, principalmente de fachadas principais, são feitas na regra dos terços, onde nós temos um terço da nossa imagem é a parte do chão, um terço da nossa imagem é a parte do projeto, e um terço ou menos que isso é a parte do céu. Você vai reparar que isso acontece em vários projetos da arquitetura, ok? Essa regra também é muito conhecida como um ponto de fuga, onde nós conseguimos imaginar um ponto de fuga aqui no centro e posicionamos o nosso projeto de tal forma que ela aparece de forma imponente. Essa regra de composição também nos ajuda a posicionarmos o nosso projeto assim numa posição mais estratégica. Por exemplo, nessa imagem que nós temos aqui, nós temos a nossa regra dos terços e nós colocamos o nosso ponto de foco num desses pontos, numa dessas linhas. Isso nos ajuda a orientar o observador no ponto mais importante que nós queremos apresentar. A outra regra de composição que é muito utilizada em projetos de arquitetura é a simetria. A simetria consiste em nós, acredito eu que todos nós já sabemos o que é simetria, consiste em nós pegarmos um ponto intermédio do nosso projeto, onde tanto do lado direito quanto do lado esquerdo nós temos quase a mesma imagem. Também mostra a imponência do nosso projeto, o impacto visual que o nosso projeto pode apresentar aos possíveis observadores. Também podemos explorar essa regra de composição fotográfica para deixarmos os nossos projetos imponentes. Bom, para não deixar a nossa aula um pouco longa, eu acho que essas são as duas regras mais comuns em projetos de arquitetura. Tu podes pesquisar e ver outras regras de composição fotográfica que é um conteúdo muito fácil de se encontrar na internet. Então, essas regras que eu mostrei são as mais vamos utilizar aqui nos nossos projetos, e a forma de nós aplicarmos essas regras de composição depende do projeto, depende da posição do nosso projeto. Há casos que uma regra funciona melhor para um projeto e há casos que outra regra funciona melhor para outro projeto. Então, dependendo do projeto que nós estamos a fazer, algumas regras vão funcionar melhor que as outras. Isso é questão de nós termos o conhecimento de que existem regras de composição fotográfica que auxiliam na imponência e
na melhor representatividade do nosso projeto 3D, ok? Depois dessa aula de referência em termos de configurações de iluminação, depois também da aula que nós tivemos hoje, que é de composição fotográfica, nós já estamos preparados para pegarmos o nosso projeto e começarmos a colocar efeitos de iluminação para trabalharmos de uma vez por todas com o render. Então esteja preparado para as próximas aulas, porque acredito eu que vai ser a fase em que nós vamos levar mais tempo, porque nós vamos pegar efeito por efeito e tentarmos entender como é que cada efeito funciona, porque essa é a parte do Lumion que muita gente realmente peca. Muita gente tem a facilidade de compor a cena, tem a facilidade de colocar objetos, tem a facilidade de editar os materiais, mas na hora de fazer seu render, o render fica muito amador. Por quê? Porque os efeitos de iluminação do Lumion precisam de muita sensibilidade, de muita prática, e tudo isso nós vamos aprender aqui de forma gratuita. Acredito eu que em outros fóruns tu pagarias muito para teres esse conhecimento. Então peço desde já que acompanhe todas as aulas para que assim possas ter resultados parecidos com os que nós criarmos aqui. Vejo-te na próxima aula e tamo juntos.